Olá, 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 tudo bem? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu trago a matemática de uma forma simples e de uma forma prática para que você entenda essa ciência fantástica, ok? Venha comigo. Meu caro aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio, eu trago para você nessa videoaula a correção das atividades 3 e 4, semana 2, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. E a atividade número 3 é... Fácil, extremamente fácil. Observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é ponto de mínimo ou de máximo da função. Então, são aqui três informações muito importantes no estudo das funções quadráticas e que são muito simples de serem percebidas. Olha, a concavidade. Após o gráfico pronto, é muito fácil de verificar que essa concavidade está voltada para cima, boca para cima, né? E as raízes? O que são raízes? Raízes são pontos onde a parábola corta o eixo do x. Então, essa parábola só corta o eixo do x nesse ponto aqui, no ponto 0. Então, a raiz aqui é uma única raiz, que é o 0, que é o valor onde o x é atingido pela parábola. Agora, o vértice da parábola, coincidentemente, aqui também é o 0, coincidiu com o mesmo ponto de corte do eixo x. O vértice é aqui onde a parábola muda de direção. Então, o vértice aqui é o quê? 0 e 0. 0 para o eixo x, 0 para o eixo y. Simples assim. E é ponto de mínimo ou de máximo? É muito simples, você olha esse ponto aqui. Se ele estiver na altura mínima da função, na parte mais baixa da função, ele é ponto de mínimo. Agora, se ele estivesse lá em cima, seria ponto de máximo. Agora vamos à análise do segundo gráfico da atividade. Esse gráfico aqui, a concavidade dele está voltada para baixo, né? Boca para baixo. E as raízes? Onde estão as raízes? As raízes são esses pontos aqui, o menos 1 e o 3. Porque raízes são pontos onde a parábola intercepta o eixo x. As raízes são x' menos 1 e x2' 3, ou vice-versa. Isso aqui não importa muito a ordem, não. Importa que são os pontos onde a parábola corta o eixo x, beleza? E o vértice? Onde está o vértice? Olha que onde a parábola muda de direção é o vértice. E quais são as coordenadas desse vértice? Com relação ao eixo x, ele está na direção do 1. Com relação ao eixo y, ele está na direção do 4. Então, as coordenadas do vértice são 1 e 4. E ele é de máximo ou de mínimo. Se você analisar esse gráfico, ele está na altura máxima da parábola. Por isso que ele é um ponto de máximo. Beleza? Agora vamos à resolução da atividade número 4. A atividade número 4 propõe o seguinte: no plano cartesiano a seguir, a atividade número 4 propõe o seguinte: no plano cartesiano a seguir, está representada uma parábola que é o gráfico de uma função quadrática. Encontre a expressão algébrica que define essa função usando a forma fatorada y igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que nós já temos as raízes aqui definidas. A primeira raiz é esse menos 3, que para o x é menos 3, para o y é 0. A segunda raiz é esse 1, que para o x é 1 e para o y está na altura 0. Né? Olha para o eixo y, você vê que esse ponto está na direção do 0, tanto para um ponto quanto para o outro. Então nós vamos lá na nossa função e substituímos x1 por menos 3, x2 por 1. Porque o que vem primeiro aqui no par é sempre o x. Então, y é igual a que multiplica x menos x1, que é esse que já é negativo, então tem que ter dois menos na jogada. Um menos da fórmula, um menos aqui da abscissa do ponto, vezes x menos x2, que é 1. Menos por menos dá mais, então vai ficar x mais 3. Olha, menos por menos, mais. Que multiplica x menos 1. E agora nós vamos aí no chuveirinho. X vezes x, x quadrado. X vezes 1, negativo, menos x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes menos 1, menos 3. Reduzindo aqui esses dois termos que são semelhantes, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x menos 3. E agora nós temos que definir qual vai ser o valor para esse a. Olha, uma característica dessa função é ter a concavidade voltada para baixo.
Sempre que isso acontecer, é porque o valor desse A aqui é negativo. Sempre. Se esse A for negativo, concavidade para baixo. Se esse A fosse positivo, concavidade para cima. Como a concavidade é voltada para baixo, esse A aqui só pode ser negativo. E vai ser menos 1. Por que eu sei que é menos 1? Porque esse ponto de corte do eixo Y, onde a parábola intercepta o eixo Y, é sempre o valor do C aqui quando a gente transforma isso numa equação. Ou seja, obrigatoriamente vai ter que dar 3 aqui. Para dar 3 aqui, a única possibilidade é menos 3 por menos 1, que aí daria esse 3. Quer ver? Veja, y é igual. Se esse A valer menos 1, menos x ao quadrado, porque o A está multiplicado por todos. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Assim fechou com chave de ouro. Por quê? Esse 3 é esse ponto de corte, indiscutivelmente, em todas as funções. Outra característica é o seguinte. Esse segundo termo indica se a parábola corta o eixo y no ramo decrescente, ou seja, corta descendo ou corta subindo. Corta descendo. Tá vendo que é negativo? Olha, tá descendo e aqui tá negativo. Bateu certinho. Outra característica importante, esse primeiro termo elevado ao quadrado, que representa o A, tem que ser de sinal negativo se a concavidade da parábola for voltada para baixo. Então fechou tudo bacaninha aí. Agora vamos à análise do segundo gráfico. Aqui nós temos o ponto 0 e 0, que é o ponto de corte do eixo x e do eixo y ao mesmo tempo. Temos aqui esse ponto de abscissa 6 e ordenada 0, x6, y0. E vamos jogar isso lá na nossa fórmula. Y vai ser igual a A, que multiplica x menos x1, que é esse camarada aqui, ó, que é 6, x menos x1, ou seja, x menos 6, e x menos x2, x menos 0. Como eu disse anteriormente, isso aqui não importa muito quem é x1, quem é x2. Se você trocar aqui, não acontece nada de diferente. Até porque é esse vezes esse. Tanto faz por um primeiro ou outro, não importa. Agora, x menos 0 é x mesmo, então, chuveirando aí nós vamos ter x vezes x, x quadrado, menos 6 vezes x, menos 6x. Agora nós precisamos definir o valor do A. Certo é que, como a concavidade da parábola é voltada para cima, esse A tem que ser positivo, como eu disse anteriormente. Outra coisa, aqui já está definido que o ponto de corte do eixo y é 0, então C aqui é 0, por isso que ele não aparece, está vendo? Uma terceira informação, esse segundo termo é negativo, então corta num ramo decrescente. Então esse A só pode valer 1, e quer ver por quê? Aqui nós temos A 1 vezes x2, x2, 1 vezes menos 6x, menos 6x. Mas se você não estiver convencido, nós vamos apelar para o seguinte. A soma das raízes de toda equação é menos b sobre a. Então a equação tem que ser essa porque menos b é menos 6 sobre o a, que é 1. Ó, a, b. O b é menos 6, então menos 6 sobre 1, que vai dar o que? 6. E veja, 0 mais 6 é quanto? 6. Então, essa equação com certeza absoluta se refere a esse gráfico, beleza? Olha, e tem outros caminhos para resolver esse tipo de questão, essa atividade. Porém, esse foi o mais simples que eu encontrei para trazer para você e eu espero que você tenha gostado e eu espero por você na próxima videoaula, ok? Caro colega, caro amigo, caro estudante, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aqui, as videoaulas são feitas com muito amor, com muito carinho, procurando colocar a matemática de uma forma simples e de uma forma prática para que você, como eu, goste dessa ciência fantástica, ok? Inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática e receba as notificações das próximas videoaulas. Aqui, sempre eu estou lançando novas videoaulas procurando te ajudar nos seus estudos para que você tenha sucesso em sua carreira, ok? Matemática, simples, simples, simples e prática, prática.